que o André vai explicar um pouco mais agora. Oi, gente, muito bom ter vocês aqui na nossa oficina. E quem somos os USP Debate? Somos uma sociedade de debates competitivos. É isso mesmo, a gente compete debatendo. É esse o nosso esporte, o nosso esporte intelectual. Para isso, pessoal, a gente treina debater e argumentar. Toda semana a gente tem um módulo de formação em que a gente apreende todos esses conceitos, os quais vocês vão ver em grande parte aqui na oficina de hoje, e aprendendo coletivamente, um processo pedagógico contínuo, feito coletivamente e individualmente, participamos de campeonatos. Todo fim de semana, especialmente com o advento do virtual, né, do universo de debates virtuais, que ficou muito mais fácil da gente participar de campeonatos. Todo fim de semana tem torneios, campeonatos de debate para a gente colocar tudo isso em prática e conhecer gente do país inteiro. E mais que isso, o debate é um projeto de extensão, né? O tripé da universidade, pesquisa, ensino, a USP Debate está ali na extensão, justamente porque a gente leva esse universo do debate não só para dentro, mas também para fora da USP. Bom, daí você terminou a apresentação do projeto? Não, pode voltar, perdão. Ah, desculpa. Desculpa. Não, tranquilo. Exatamente por isso que a gente faz extensão e a gente é uma iniciativa que é realmente para a USP e feito por estudantes da Universidade de São Paulo, e é um conjunto, um coletivo muito diverso de alunos de vários cursos, mas mais do que isso, na USP Debate existe uma diversidade de ideias, uma diversidade ideológica, uma diversidade de pensamento, de vontades, de anseios das mais diversas. E, nesse sentido, a gente realiza não só os projetos dentro da Universidade de São Paulo, como também nos apresentamos, elaboramos e organizamos campeonatos e torneios para a comunidade de debates brasileira. E mais do que isso, a USP tem se esforçado muito fortemente em projetos de extensão. Eu faço parte do líder de extensão, e uma das nossas iniciativas mais importantes é justamente com escolas do ensino básico, especialmente agora no ensino médio, em que a gente vai, no mês de junho, dar início ao primeiro torneio, o primeiro campeonato de debates focados no ensino médio. Então, a gente tem se esforçado continuamente em levar o universo do debate, não só das universidades, mas também das escolas, e por isso todas e todos vocês são convidados em fazer parte desse maravilhoso projeto. Agora sim, valeu. Agora o Fabiano vai explicar um pouco sobre a lógica argumentativa. Então vamos lá, gente, sem mais delongas, vamos fazer um resumão aqui de alguns conceitos, tanto da lógica argumentativa como dos conceitos da argumentação que a gente usa no nosso meio, que é o debate competitivo, né? Vamos começar então na argumentação propriamente dita. Na lógica da argumentação, a gente conhece dois tipos de argumento. A gente tem o argumento dedutivo e o argumento indutivo. O argumento dedutivo é aquele que apresenta premissas tais que, caso sejam consideradas verdadeiras, levam a uma conclusão que também é necessariamente verdadeira. Um exemplo é o seguinte: a gente tem a primeira premissa, que você estuda letras na USP. A gente tem a segunda premissa, que todo estudante de letras na USP é aluno da FEFELESH. A conclusão é que você é aluno da FEFELESH. Percebam que se as duas premissas, a de que você estudou letras na USP e a de que estudantes de letras são da FEFELESH, forem verdadeiras, então a conclusão de que você estudou na FEFELESH é necessariamente verdadeira e é depreendida dessas duas premissas. Isso é um argumento dedutivo.
O argumento indutivo, por outro lado, é aquele em que as premissas nos induzem a uma conclusão, que é provavelmente verdadeira se as premissas também forem. Ao contrário do argumento dedutivo, gente, a conclusão não é necessariamente verdadeira, mas sim provável, e também pode apresentar informações que não estavam contidas na premissa. Por exemplo, premissa 1, você ingressou no curso de letras. Premissa 2, a maioria dos ingressantes no curso de letras prestaram FUVEST. A conclusão é, você prestou FUVEST. Nesse caso, a conclusão endossada é a mais provável, mas ainda dá margem à dúvida. Você pode ter ingressado pelo Enem, por exemplo. Eu não sei se isso vale agora, né, com essa confusão do adiamento do SISU, mas assumam que sim, só para fim de exemplo. A conclusão não é, portanto, necessária, como no caso da dedução, no caso da indução. E também não está contida implicitamente nas premissas. Por isso, o argumento indutivo ele tem a desvantagem de não ser tão certeiro quanto a dedução, mas ele também tem a vantagem de possibilitar que você desbrave informações às quais não tinha acesso. É por esse caráter mais expansivo de desbravar informações às quais não se tinha acesso originalmente, que o raciocínio indutivo está por trás das principais descobertas científicas da modernidade, como a lei de Newton. André, meu querido, acho que o seu microfone está ligado. André? Foi. Obrigadão, cara. Então é isso, gente. A gente tem esses dois tipos de argumento que são os principais, e mais adiante a gente vai expandir sobre o advento da teoria argumentativa, tal como ela se dá em modos mais atuais, porque esses dois tipos de argumento eles são baseados principalmente numa lógica aristotélica, que não cabe aqui a gente desenvolver tanto, mas que nos fornecem uma base muito boa para a gente ser introduzidos a esse assunto e aprender esses dois tipos aí de formas que a gente pode chegar a uma conclusão. Primeiro pela dedução, a partir da qual a gente tem dois argumentos, duas premissas, e essas duas premissas levam necessariamente a uma conclusão, e da indução, em que a gente tem duas premissas que não tem necessariamente a informação que a conclusão vai ter, mas nos induzem a ela de um jeito que a gente possa chegar a uma conclusão provável, ainda que não necessária. Dito isso, o Takeru vai dar continuidade, mais tarde eu volto. Bom, daí, como o Fabiano disse, né? Primeiro você tem essa parte lógica da argumentação, né? Que você simplesmente pode provar que assim uma premissa está errada. Eu vou voltar um pouco porque não usei a gente não usou esse slide, né? Você pode simplesmente provar que as premissas não são verdadeiras, então a conclusão também não é. Ou provar que a conclusão não tem nada a ver com as premissas, então o argumento é inválido. Mas isso daí não basta, né? Porque as pessoas não são robôs que só dependem de lógica. Então a gente pode e tem que usar outras técnicas para dar mais persuasão às pessoas, né? Mostrar por que é importante, por que influencia nas vidas das pessoas. E aqui a gente entra numa dimensão mais de retórica e persuasão. Daí tem basicamente três coisas, né? Que é primeiro definir conceitos, estabelecer métricas e um modelo chamado modelo de Turing, que a gente modificou um pouco também aqui, vai apresentar. Bom, primeiramente, definir conceitos. A gente precisa definir claramente do que a gente está analisando, né, do que está se discutindo, debatendo, porque se os conceitos forem ambíguos, né, o interlocutor pode ficar sujeito, né, a seus vieses, seus preconceitos e criar um ruído nesse debate. E não interessa que definição, né, qual definição é a mais correta, mas interessa sim que essa definição clara seja partilhada pelo locutor e o interlocutor, né? Então, com isso, viabilizando um debate em que todos os termos, né, sejam compartilhados e o debate aconteça, né, sobre uma base igual para todo mundo de entendimento. E você pode ter uma troca mais rica e mais precisa também, né, sem concordâncias ou discordâncias vazias entre as partes. Então, um exemplo aqui, né, assim, um debate do tipo, socialismo é melhor que capitalismo? Mas a gente tem que primeiro definir, né, para o debate ser realmente produtivo, ser honesto também, tem que definir o que é socialismo e o que é capitalismo.
porque socialismo, vocês podem imaginar, é uma coisa que tem muitas pessoas que entendem de maneiras diferentes. Então, essa pessoa laranja pode entender socialismo sob um termo mais marxista mesmo, né, realmente, em que o Estado toma os meios de produção, tudo mais, mas a pessoa, essa outra pessoa pode tá pensando num socialismo, um termo só de bem-estar social, ou às vezes a pessoa pode estar pensando, socialismo é quando tem um Estado lá grande, tá ok? Uma coisa assim, para não ficar raso, tem que definir, né, muito bem o que está se discutindo aí. E, em segundo lugar, vem o estabelecimento de métricas, né? O que é métrica, então? Métrica, basicamente, é um parâmetro que você define, né, para que você explica por que o seu argumento importa num debate. Né? Então, você meio que estabelece uma linha de análise, um norte para os seus argumentos. E quando você tem métricas claras, você pode comparar os argumentos diferentes de acordo com as métricas diferentes que elas trazem. E, com isso, você consegue demonstrar a superioridade do seu argumento sobre o outro. Achei que ia ter esse slide de exemplo depois, mas, por exemplo, vamos supor que tem um debate do tipo, sei lá, banana é melhor que laranja, sei lá, laranja é melhor que banana. Daí as pessoas podem dar uns argumentos assim, do tipo, laranja tem mais vitamina C, banana tem mais potássio. Mas se percebe que você não consegue provar muito bem qual que é mais superior que o outro, sem você contextualizar, né, sem dar um parâmetro do que você está se debatendo aí. Então, você pode estabelecer uma métrica do tipo assim, a gente está falando sobre aumentar imunidades. Esse que seria a métrica, né, o parâmetro desse debate. Daí, então, você consegue provar realmente que laranja é melhor que banana, já que laranja tem vitamina C e vitamina C aumenta a imunidade. Então, o meu argumento é superior. Então, esse que é basicamente a ideia. Daí, aqui, entrando no modelo de Turing, eu passo a palavra para o Fabiano. Então, feitas as definições, né, estabelecidas as métricas a serem utilizadas na argumentação, que é o que o Takeru descreveu aqui brevemente para vocês, o próximo passo é trabalhar, né, nos argumentos propriamente ditos. Um argumento forte, com maiores chances de ser verdadeiro e persuadir uma pessoa intelectualmente honesta e minimamente informada, segue, via de regra, alguma variação desse modelo que vocês estão vendo aí, que é o chamado modelo de Turing, com algumas alterações feitas por nós, né? Alterações puramente conceituais, não do modelo em si, mas sim de como a gente vai nomear cada parte. Esse modelo é subdividido em 6 componentes que vocês estão vendo aí na tela. A gente tem, em primeiro lugar, a tese, que responde à pergunta, o que você está propondo, né? Qual que é a conclusão a qual seu argumento vai chegar? Nós temos, em segundo lugar, o dado, que responde à pergunta, por que isso acontece dessa forma? Em terceiro lugar, nós temos a garantia, que responde à pergunta, como o dado leva à tese, né? Como a pergunta do porquê responde à pergunta do o que você está propondo. Em quarto lugar, a gente tem também o suporte, que responde à questão o que fortalece esse link que eu estabeleci entre o dado e a tese. Em quinto lugar, a modalidade, responde à questão quão certo eu estou do argumento que eu acabei de propor, porque você apresentar quão certo você está, né, quão provável é a conclusão a qual você chegou, é sim uma forma de fortalecer o seu argumento, porque você transmite a sensação de honestidade intelectual de quem está te ouvindo. E, em sexto lugar, nós temos também a contestação, que reconhece e explica as possíveis exceções à conclusão que foi proposta. Quando você explica e reconhece as possíveis exceções, você garante justamente que o seu argumento ele não seja desmentido por alguém simplesmente por um dado descontextualizado, por um caso à parte daquilo que você está apresentando. Você fala, não, eu reconheço que existe essa exceção, mas ela acontece por isso, e não invalido o meu argumento propriamente dito. É um jeito de você blindar o seu argumento contra possíveis refutações por exceção e não por linhas argumentativas. Em linhas bem gerais, portanto, um argumento sólido e persuasivo é aquele que apresenta uma ideia central, né, que você pode normalmente sintetizar por uma frase, por exemplo, laranja é melhor que banana, como exemplo que o Takeru traz, e responde às perguntas mais abrangentes que podem ser feitas em cima dessa frase, sobretudo o que eu quero dizer, por que isso é verdadeiro,
como isso acontece, o que fundamenta esse raciocínio e por que possíveis exceções, caso haja alguma, não desmentem a ideia principal. No caso de um debate da construção retórica, também tem um sexto item, né, que não está incluso no método de Turing, mas que é extremamente importante quando a gente está discutindo questões de ordem prática. Esse item é o impacto das nossas proposições. Em outras palavras, por que que isso importa? Caso a gente esteja num debate sobre políticas econômicas, por exemplo, nós podemos ter apresentado um argumento perfeitamente sólido, bem fundamentado, acerca de como a taxação de grandes fortunas reduziria a desigualdade, mas se a gente não responde por que é importante reduzir a desigualdade, um rombo enorme é deixado no argumento. O opositor a essa tese pode argumentar que em países mais desiguais, tanto a pessoa no topo como a pessoa na base do gráfico econômico são mais ricas e têm uma vida melhor que todas as outras em um país economicamente igualitário. E aí? O argumento da redução da desigualdade se torna inútil sem que seja explicitado o porquê dessa redução ser importante e quais os impactos que ela acarreta na prática e no dia a dia das pessoas afetadas. Aí que entra uma questão interessantíssima, um termo que a gente usa no debate competitivo, que é o dos stakeholders, né, que define quais são os grupos que vão ser afetados e como eles vão ser afetados. O Andrew vai explicar um pouco essa parte, certo, Andrew? Justamente. Então, quando a gente feito análise em cima dos impactos, a gente tem que ter fundamentalmente claro, a partir do momento em que a gente está levantando determinado argumento, está defendendo a transformação, está defendendo a manutenção de determinado status quo, a gente precisa olhar para o 360 graus dos agentes que são afetados, das pessoas, dos grupos e, dentre eles e elas, quais são os mais vulneráveis. Exatamente porque no debate coletivo a gente entende que os stakeholders, os indivíduos que têm algo justamente a ganhar ou a perder com aquilo que propomos. Seguindo no mesmo exemplo, caso a gente queira argumentar a favor ou contra a taxação de grandes fortunas, pensando na questão do debate econômico, é muito elucidativo, pessoal, enumerar como cada grupo vai ser afetado e o que isso implica na prática. Nesse caso, gente, podemos dizer que os dois stakeholders principais são os 10% mais ricos e os 90% mais pobres. A gente consegue ter essa distinção entre stakeholders. Uma pessoa que argumente a favor da medida pode dizer que os 10% mais ricos, por serem uma minoria, são os stakeholders menos relevantes do que os 90% mais pobres, segundo parâmetros, por exemplo, quantitativos. A gente pode dizer também que os 10% mais ricos vão continuar ricos caso tenham suas fortunas taxadas em uma alíquota X, de modo que a qualidade de vida deles ou delas não vai mudar minimamente com essa taxação das grandes fortunas, perfeito? Ao passo que os 90% mais pobres que vão receber as benesses dessa taxação vão ter um aumento proporcional na sua qualidade de vida muito mais significativo. E por aí vai. Em contrapartida, uma pessoa que argumentasse contra a medida de taxação das fortunas poderia dizer que há um stakeholder adicional, que são as empresas e pessoas jurídicas que deixariam de investir no país que adotasse essa medida para fugirem dos impostos. De modo que tanto os 10% mais ricos como os 90% mais pobres fossem afetados economicamente. E, gente, nesses dois exemplos, tanto de defesa como de oposição, a tese, vocês são capazes de perceber, são capazes de ver como o movimento de apontar aquelas entidades diretamente afetadas é um fator crucial para a gente elucidar como se dará esses impactos conforme a sua argumentação. Por isso, a definição dos stakeholders é fundamental nesse processo de argumentação. Agora a gente vai dar alguns erros comuns, né? Que aqui a gente vai apresentar algumas falácias, né, comuns que o Andrew vai explicar para a gente também. Muito comumente, pessoal, no nosso debate, na nossa argumentação, a gente comete alguns erros. A gente trouxe aqui quatro dos mais centrais argumentos. Eu imagino que boa parte de vocês já, em algum momento da sua vida, ouviu o argumento ad hominem, que é exatamente quando você imputa
ao seu interlocutor ou seu adversário no debate uma determinada característica negativa e assume essa característica pessoal como um demérito daquilo que você está argumentando ou advogando em favor ou contra determinada causa. A gente trouxe aqui um exemplo. Você é K-popper, portanto, os seus argumentos estão automaticamente inválidos. Ou, por exemplo, eu sou goiano então a pessoa vai falar, você como goiano é um amante da música sertaneja e não pode, portanto, defender o aumento do investimento público na cultura da música sertaneja. O que, percebam, não faz muito sentido. Ou seja, a gente está atribuindo um elemento pessoal, pessoalizando a nossa argumentação para, especialmente, desfavorecer o lado oposto. Muito comum também, galera, é o espantalho. No universo do debate competitivo, a gente usa até o espantalhar, quando você espantalha o argumento, quando você espantalha especialmente o argumento, o caso daquele que é seu adversário ou adversária. Exemplo, precisamos resolver a violência policial. Você defende vagabundo, então? Então, percebam que quando a gente espantalha, a gente age num caminho desonesto no debate. A gente parte de bases desonestas e de premissas equivocadas, preconceituosas, injustas. Exatamente porque precisamos resolver a violência policial, então eu estou defendendo vagabundo. Isso é um debate desonesto e, portanto, uma falha de espantalho. A gente tem também o caso do tu, eu não sei pronunciar isso certinho, tu qualquer, não sei, Takeru, me ajuda aí na pronúncia disso. Do coco, eu acho. Tu qualquer, que seria, entre aspas, o você também. A gente traz aqui dois exemplos, né? Condenamos as políticas opressoras do Partido Comunista Chinês ao povo uigur. Aí vem a outra pessoa e fala: mas e os Estados Unidos, que matou muitos também em... Ou seja, a gente invalida a gente desvalida o argumento do outro, dado que você também ou determinadas outras pessoas fizeram, e nesse sentido a gente também está sendo desonesto, porque não existe uma conexão causal e lógica entre essas duas sentenças, percebe? E, finalmente, a petição de princípio, petitio principii, que, por exemplo, aqui a gente traz: se deixadas sozinhas, crianças naturalmente fariam a coisa certa, pois pessoas são intrinsecamente boas. Então, a gente parte de um princípio que seria geral, e que crianças fazem coisas boas e pessoas são intrinsecamente boas, e a gente assume falsas generalizações a partir de princípios. E que, assim, se a gente for olhar com os óculos da realidade, se a gente for para a prática, consequentemente, a gente vai ver que existem vários furos nessa argumentação. E, portanto, para um debate honesto e para um debate qualificado, a gente deve fugir sempre dessas quatro falhas, ou desses quatro deslizes e dessas falácias que comumente aparecem no debate público e também podem aparecer no debate competitivo. Fujamos delas.